Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender como é que funciona o circuito RL, ou seja, resistor mais bobina. No circuitinho que você está vendo aqui, a gente tem a figura de um rádio, de um alto-falante e o circuito RL em série. Esse rádio aqui, ele está ligado no circuito, é a sua saída de áudio, então é por onde sai o áudio. E a gente sabe que o áudio, a corrente que sai dele é uma corrente alternada, perfeito? A gente sabe que ela é alternada porque até pela nossa entonação da vogal, né? As vogais, a gente fala A, E, I, O, U. Você vê que tem uma amplitude, tem uma variação na entonação, né? E ao mesmo tempo a gente também tem uma variação nessa forma de onda de frequência. Por quê? Porque você sabe que as frequências baixas representam os graves, né? E o agudo são as frequências altas. Então, no caso, a saída de um áudio de rádio, você também tem instrumentos musicais, né? Você tem instrumentos de corda, de percussão, e todos eles têm a sua frequência, algumas frequências altas e outras frequências baixas. Pois bem, bom, e daí? E daí que a gente sabe que a bobina, ela na corrente alternada, apresenta uma resistência da qual a gente chama de reatância indutiva, que é a mesma coisa que resistência. Essa reatância indutiva, ela se dá pela fórmula 2π, porque é corrente alternada, vezes o L, que é o valor nominal da bobina. Quando você compra ela na loja, você fala que é uma bobina de 100 mH, né? Então esse é o valor nominal. E a frequência também. Então o que significa na prática? Que dependendo do valor da frequência que estiver passando pela bobina da corrente alternada, vai mudar também a sua reatância, vai mudar a sua resistência. E é isso que a gente vai observar, então, nesse circuitinho. Quando o rádio estiver ligado, soltando sua corrente alternada, vamos supor, tocando uma música, e o comportamento desse circuito RL. O resistor, ele não muda a sua resistência de jeito nenhum, vai ficar aí bonitinho e tal. Agora a gente vai ver o que acontece sim com a bobina. E aí ver o que acontece a saída no alto-falante. Tudo bem? Vamos lá, tá passando a música e de repente chega lá uma frequência alta, uma frequência grande. Pela fórmula, o que a gente observa aqui, ó? 2π, que é constante, o L é constante, que é o valor nominal da bobina, e o F, que é alto. Você concorda que quando o F for alto, ele é diretamente proporcional ao valor da reatância da bobina, da resistência dela? Então significa o quê? Conforme maior for a frequência, maior vai ser a resistência dela. E é isso que a gente observa agora num caso bem, interessante. Vamos imaginar que essa frequência seja muito alta. Então a resistência dela vai ser muito alta. E olha como que a corrente elétrica com essa frequência alta vai enxergar o circuito. Você tem a saída do áudio que está aqui, do radinho. Ele passa por aqui, vai encontrar, já que é uma frequência alta, vai encontrar uma resistência alta, uma reatância tão alta que a resistência dela é infinita, ou seja, a reatância está tão alta que não deixa passar corrente nenhuma para chegar aqui no out, que é no alto-falante. Então o que a gente observa? Conforme mais alta for a frequência, maior é a reatância indutiva. E aí não deixa passar nada aqui. Legal? Agora o que acontece do outro lado da moeda? Quando a frequência for baixa. Então vamos também ver a fórmula. Com a frequência muito pequenininha, a reatância vai ser muito pequenininha também. Então, olha que interessante. Na hora que vier uma frequência pequenininha aqui, a reatância vai ser tão pequenininha que vai se comportar como se fosse um fio, ou seja, a resistência igual a zero. Esse sinal vai passar? Com certeza. Então, que legal. A frequência alta não vai deixar passar, porque a reatância fica maior conforme a frequência aumenta. Com frequência muito baixa, o sinal vai passar. Porque conforme a frequência for muito baixa, a reatância também vai ser baixinha e a resistência então vai ser praticamente nula. E aí esse sinal não vai encontrar dificuldade nenhuma e vai sair aqui no alto-falante. Então frequência alta não passa e frequência baixa passa. Isso aí lembra um circuito que a gente chama de filtro. O filtro é aquele circuito que vai deixar passar algum sinal e vai bloquear outros. Que sinais esses? Vão depender da frequência. E a gente chama de filtro passa o quê? Algum tipo de frequência. Nesse caso, olha só, você tem as frequências altas e baixas. Esse aqui, frequência alta, a bobina impediu. Esse frequência baixa, a bobina permitiu. Então, que tipo de filtro é esse?
filtro passa baixa, isso mesmo. Então essa configuração aqui vai te dizer, né, quando o circuito tiver RL em série, ele vai ser um filtro passa baixa, ou seja, a frequência passa, que vai ser baixas, vão poder passar. Oh, então beleza, professor, então é só bitolar isso daí. A gente viu bobina, a gente então sabe que é um filtro passa baixa? Não. Primeiro que a gente tem que entender e nunca bitolar na eletrônica. E é aí que eu vou mostrar uma coisa, sem mexer nos componentes, um comportamento totalmente diferente. Posso montar um filtro RL paralelo? Posso, tá aqui. O mesmo radinho, o mesmo resistor, a mesma bobina e o alto-falante. E aí você tem a mesma fórmula, XL2πfL. Pois bem, observa que agora os dois componentes estão em paralelo com o alto-falante e o rádio. Então, a hora que a frequência for sair aqui, vamos pegar agora a frequência baixa. Frequência baixa, ó, olhando sempre a fórmula, sem decorar. Quanto menor o F, diretamente proporcional, menor o XL. Então, vai ser frequência tão pequenininha que a resistência vai ser pequenininha. O que é resistência pequenininha? Um fio. Perfeito? E olha o que vai acontecer com o sinal. Ele sai daqui, essa frequência, chegou aqui, ele vai encontrar um resistor e vai encontrar outro circuito aqui. Beleza, vamos embora. Chegou aqui nesse ponto, ele vai olhar que tem dois caminhos. Ele vai olhar um que tem o alto-falante, que tem lá a sua impedância, né, resistência, mais não sei o quê. E aqui ele tem um fio, um curto. Ele vai falar assim, poxa, mas eu quero ir para o negativo. Qual que é o caminho mais fácil? É esse ou esse? Com certeza é esse. Então, toda a frequência baixa desse sinal vai optar para fazer isso aqui, ó. Não vai passar nada no alto-falante. Ele vai direto para casa aqui, ó. Se ele pode achar um caminho mais fácil, por que não? Entendido? Então, frequência baixa vai chegar no alto-falante? Não vai. Não chega nada aqui. Agora, o que acontece se vier uma frequência alta? Se vier uma frequência alta, conforme aumenta o F, aumenta o XL. Então ele está tão grande que o XL está com uma resistência tão alta que aqui está um circuito aberto. O sinal de novo vem para cá, uma parte vem para cá, tudo bem, tem um resistorzinho, e a outra parte chegou aqui. Quando ele chega aqui, esse sinal, ele vai falar, puxa, aqui não dá para passar, caiu a ponte, mas dá para passar por aqui. Então eu pergunto, frequência alta, vai fazer o quê? Vai passar pelo alto-falante. Então aqui você vai ter uma frequência alta e o alto-falante vai tocar, né, como se fosse um tweeter, perfeito? Bom, galera, e aí o que a gente pode observar nesse tipo de circuito? Que ele também é um filtro, passa o quê? Passa alta. Ué, mas o outro era passa baixa? Pois é, para você ver como, dependendo como você liga o circuito, você tem que analisar. São os mesmos componentes, o mesmo tudo. Só que em série o filtro é passa baixa, né? Porque com a reatância baixinha em série ele deixa passar, então aqui tem saída no sinal, filtro passa baixa. Quando ele estiver em paralelo, ele vai ficar com a frequência alta, vai ficar aberto aqui, então o circuito vai ser obrigado a passar por aqui, ó. Então é o filtro passa alta. Beleza? Então a gente com isso aprendeu o circuito RL e dois comportamentos totalmente diferentes de acordo com o que você monta ele. Legal, pessoal? Então até uma próxima e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.